Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele que é Deus, com Pai e com Espírito Santo. Nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele que é o Príncipe da Paz, como está escrito, profetizado em Isaías, capítulo 9, versículo 5. Ele é o Deus conosco, Ele é o Pai eterno, Ele é o Conselheiro admirável. E eu gostaria de refletir com você, meu irmão, minha irmã, um único versículo, que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 12, versículo 51. Um versículo, duas palavras, três palavras, e vamos refletir. Diz assim: julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a separação. Repetindo, julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas a separação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nosso Senhor Jesus Cristo, como eu acabei de dizer, Ele é o príncipe da paz. E neste versículo está dizendo: julgais que vim trazer paz sobre a terra, paz na terra? Uma pergunta. E Ele mesmo responde: não. Eu vos digo, não. Eu vim trazer a separação, a divisão, a guerra. Vamos entender isso. Não é uma contradição. Vamos relocar os versículos. Vamos colocar os versículos, cada um no seu tempo, cada um no seu lugar. Sim, Jesus, Ele é o príncipe da paz. Sim, Jesus, Ele transmite e comunica a paz. Mas de que forma e de que maneira? A paz não é aquela paz romântica, não é aquela paz afetuosa, não é aquela paz vazia, oca, superficial, não é aquele sentimento, aquela êxtase. Não é esta paz que nosso Senhor Jesus Cristo comunica, não é esta paz que Ele veio trazer à terra. A paz de Jesus é diferente. A paz que Jesus comunica, ela está ligada ao esforço, à renúncia, à luta, à guerra, a combate. A paz que Jesus nos traz, meus queridos irmãos, está ligado à cruz. Não existe felicidade sem cruz, não existe glória sem cruz, ressurreição sem cruz, não existe paz sem cruz. O ser humano não consegue experimentar a paz se não passar pela salvação de Jesus Cristo, que se dá na cruz. A paz de Jesus vem, acontece, e nós podemos experimentá-la banhada no seu sangue. Um exemplo prático. Como que nós experimentamos a paz? Um homem que está diante do pecado e que usa sua liberdade para pecar, este homem jamais vai experimentar a paz, se não lutar contra este, combater contra este pecado. Você está diante do pecado. Eu me entrego aos apetites carnais ou eu escolho a vontade de Jesus? Eu me entrego à mentira ou escolho a vontade de Jesus? Você está diante de uma situação. Você pode escolher brigar, competir, maltratar, ferir, ou você pode escolher silenciar, fazer a vontade de Jesus. É na vontade de Jesus que eu e você experimentamos a paz. Não é satisfazendo os nossos caprichos, não é satisfazendo os nossos apetites, não é satisfazendo o nosso querer, mas é fazendo a vontade de Jesus que nós experimentamos a paz.
Não uma paz romântica. Ah, eu estou sentindo paz. Não, não, não. Eu não estou falando de sentimentalismo. Eu não estou falando daquela música gostosa que a gente ouve. Eu não estou falando daquele lugar gostoso nas férias, na praia ou na roça, que a gente fica bem à vontade, na sombra, sentindo a brisa. Isso não é paz. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de estado de alma. Mesmo você estando em guerra, em tribulação, em sofrimento, você pode experimentar a paz de Jesus se você entregar a sua vida à vontade dele. Está faltando paz nas nossas casas porque nós estamos deixando que as nossas casas sejam invadidas pela paz dos seriados, pela paz dos joguinhos, pela paz da televisão. Isso não é paz. Sossego não é paz. Você pode ter paz e não ter sossego. Padre Pio dizia isso. Você pode experimentar a paz de Jesus na sua alma e ter uma vida ativa e estar o tempo todo fazendo uma coisa ou outra, até sofrendo, até sendo provado e passando por tribulações. Você quer experimentar a paz de Jesus na sua vida? A paz do príncipe da paz? Abrace a cruz de Cristo. Abrace a fé de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, as pessoas estão tendo dificuldade de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala a verdade, ela é a verdade, ensina a verdade, e as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, e elas estão discernindo assim: eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de viver isso, não, isso está me tirando o sossego. Nossa, mãe, essa palavra que eu acabei de ler é como um fardo nas minhas costas, é muito pesada, é muito dura, é muito difícil. Quantas vezes que nós já escutamos isso, não é verdade? Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão, minha irmã. Os discípulos e os apóstolos que estavam reunidos com Jesus, narrado em João capítulo 6, Jesus, quando falou que o seu corpo, que a sua carne era a verdadeira comida, que seu sangue era a verdadeira bebida, e se nós não comêssemos a carne e bebêssemos o sangue, não teríamos parte com ele, não entraríamos no reino dos céus. Muitas pessoas disseram isso também. Esta palavra é muito dura para aceitar. Quem pode aceitá-la? E Jesus não voltou atrás. Aliás, Jesus apontou para os apóstolos Pedro, João, Filipe, entre outros, e disse: queres ir embora também? Porque eu não vou abrir mão dessa palavra que eu acabei de dizer, porque ela é a verdade. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela é vivida e experimentada, nós sentimos a sua paz, provamos a sua paz. Se você está sendo tentado, ou se você está numa vida de pecado, você vai conseguir ter paz quando você vencer a tentação, quando você vencer o pecado. E como que você vai vencer a tentação e vencer o pecado? E como que você vai ter força e coragem para viver essa palavra dele, que é uma palavra dura e difícil? Com o auxílio da graça de Deus. A palavra graça significa socorro, favor, ajuda, auxílio de Deus. Se você se aproxima de Deus e fala a verdade, abre o coração: Senhor, eu não dou conta, eu perco para este pecado todas as vezes. O pecado da carne está me dominando, o pecado da fofoca, o pecado da gula, o pecado da ira, o pecado da soberba, da inveja, o pecado da preguiça está me dominando, Senhor. Mas eu quero ficar livre disso, me ajude, me dê a sua graça. Oh, meu irmão, Ele vai te ajudar. Mas às vezes a gente não rasga o coração diante dele, a gente não é honesto, a gente tampa os ouvidos e o nosso coração fica insensível diante da graça de Deus. Abrace a fé, abrace a palavra de nosso Senhor, abrace a cruz de Cristo, banhe-se no sangue de Jesus. Não existe paz sem sacrifício, não existe paz sem esforço, não existe paz sem a Santa Cruz. Não existe paz sem as chagas de Jesus Cristo, sem o sangue do Senhor Jesus. Abra o seu coração, abra a sua vida, esforce-se, peça ajuda, Ele vai te ajudar. Peça à Virgem Maria, a Mãe de Jesus, que te auxilie nessa busca pela paz.
e que por intercessão dela, de Nossa Senhora, venha sobre a sua vida, a minha vida, a nossa caminhada, a nossa luta, o nosso combate, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até semana que vem, se Deus quiser.